Estamos ao vivo para mais uma super live. Hoje nós vamos falar sobre os 7 erros que eu cometi, né, no meu relacionamento, naquela época que quase fracassou, né, que quase não deu certo mesmo, e como que eu dei a volta por cima, né? E vou falar um pouco sobre cada um desses erros com vocês. Então é uma live que vai ser uma live mais tranquila, uma live de conversa aí, e também uma live que você vai poder assistir de camarote e observar, né, se você, por acaso, tem começado a cometer algum desses erros, se deixou passar, porque isso lá na frente não vai ser bom, tá? Então é uma live de oportunidade aí para você já corrigir o curso, para você não ter que passar por esse tipo de situação, né? Então é uma live muito importante também, tá? Vamos lá. Então, se você é novata por aqui, eu sou a Jaylee Goulart, eu ajudo mulheres a se posicionarem sem brigas, né, dentro do casamento, a corrigir coisas aí no comportamento do parceiro, no relacionamento em geral, mas sem brigas, com técnicas, tá? Para que elas possam, a partir disso, viverem um relacionamento leve, né, de amor e respeito também. Então, seja muito bem-vinda aqui, as minhas veteranas também. Já curte e compartilha aí essa live, né? Se você puder, já também compartilhe na sua lista de contatos aí com 3 mulheres, né? Que pode fazer total diferença para a vida delas. Às vezes você nem sabe disso, mas escolhe 3 aí, já compartilha. Papel e caneta na mão para você anotar o máximo de informações, porque quem anota tem para sempre, quem não anota, a gente não pode fazer muito depois por você, porque você não tem onde voltar, né? Lembrando da nossa regra aqui, na sala de aula da live, né? Que é o respeito, né? Tanto comigo, que sou a mentora, como com as demais colegas que estão participando aqui, certo? Então vamos lá. Eu cometi, gente, muitos erros, tá? Meu marido também. Mas esses 7 que eu vou passar aqui são aqueles erros que eles vão desencadeando. Digamos que eles sejam os erros, assim, cabeças, sabe? Porque a partir deles, muitas outras coisas vão decaindo também. Não sei se é essa a palavra, mas digamos que eles sejam os erros principais aqui, que vão desencadeando outras coisas ao longo do tempo, sim, dentro do casamento. Então vamos lá. Primeiro erro aí, anotem, e ele é o top master. Top master erro, que fizeram, assim, dar muito ruim mesmo as coisas no meu relacionamento, que esses erros que eu estou falando são os meus, tá? Os meus. Que é a falta de posicionamento. Eu falo muito sobre posicionamento, né? Eu tenho muitas alunas que hoje já aprenderam a se posicionar justamente por isso, porque foi um dos erros cruciais que eu cometi no relacionamento. Por que isso? Tá? Por quê? Gente, é o seguinte, todo relacionamento, qualquer relacionamento, agora não falando só da parte do relacionamento amoroso, do conjugal, mas qualquer relacionamento na sua vida. Então, preste muita atenção em tudo que eu vou falar aqui nessa live, tá? Vai ser uma live mais tranquila, mas preste muita atenção. Porque às vezes nós temos alguns valores invertidos, tá? Não é por mal, mas enfim. Todo relacionamento para dar certo, gente, precisa de amor, sim, né? Precisa de amor ali, tudo. E respeito, tá? Mas principalmente o respeito, porque às vezes você não ama o seu chefe lá, você não morre de amores pela sua colega de trabalho, mas vocês podem sim ter uma ótima convivência se tiver respeito. E respeito, o que que é isso? É limites, né? É você aprender a se posicionar em situações que não fazem bem para você, quando a pessoa está tentando invadir um espaço que não é bom para você, tá certo? É você corrigir aquela pessoa de uma forma que você não vai inflamar a situação, que você não vai perder o relacionamento. Por que que eu falo isso? Porque às vezes você pode pensar assim, isso aí eu sei fazer, tá? Isso daí eu sei. Eu já faço isso aqui no meu casamento. Era o que eu pensava também. E o que que era o meu posicionamento antes?
Era reclamar e sapatear pela casa o dia inteiro. Meu marido pisava em casa já, ó, e isso, e aquilo, você é isso, você é aquilo. Já falei para você parar de fazer isso. Então eu achava que eu estava me posicionando, que eu estava sendo uma esposa maravilhosa, uma esposa que sabe o que está fazendo. O fato é que eu estava não só não colocando os limites, como eu estava piorando as coisas, colocando os limites da forma inadequada, como eu achava que era. Porque na minha mente, né, as pessoas à volta falam, você não pode, você tem que falar isso, você não pode permitir. Tudo bem, eu entendo, eu não posso permitir algumas coisas mesmo. Mas é assim que fala? É assim o posicionamento? Então eu não entendia nada disso. E outra coisa muito importante aqui no posicionamento, não sei se é o seu caso, sabe? Mas eu tinha muito medo de me posicionar, não só com meu marido, era algo que tinha a ver comigo, em relação a outras pessoas também, né? Em relação a qualquer pessoa. Por quê? Porque eu não queria brigas, né? Eu não queria brigas. E aí, quando eu acumulava, eu explodia. Aí eu falava, agora você vai ver, agora eu vou me posicionar. Mas aí eu me tornava uma pessoa totalmente estressada, reclamona, e não resolvia de nada. Deu para entender? Então, quando você aprende a dizer não, né? Quando você aprende a se posicionar da forma correta ali, dá muito certo. Mas quando você não sabe fazer isso, dá muito errado. Dá muito errado, tá? Por quê? Quando eu estava passando por aquele, assim, já estava complicado, né? Mas agora, olhando para trás, eu percebo, assim, o quanto isso foi importante, né? Para desencadear tudo lá na frente. Então, como eu não me posicionava, eu começava a dizer só sim para o meu marido, né? Para tudo, coisas pequenas do dia a dia, eu dizia só sim, só sim, só sim. E eu não tinha opinião, eu comecei a abafar minha personalidade, comecei a ficar uma pessoa desinteressante, uma pessoa triste, uma pessoa amargurada, certo? E as coisas, eu fui ficando abafada. E o meu marido começou a crescer, né? Então ele tinha uma personalidade já forte, então ele começou a achar que ele mandava em tudo, e eu comecei a ter uma visão dele assim, entende? Então eu deixava de fazer algumas coisas porque, eu não quero inflamar, meu marido tal, sabe? Isso foi muito prejudicial mesmo, mesmo. Então eu não me posicionava sobre comportamentos inadequados dele, coisas pequenas que começavam, do tipo, ficou até mais tarde no trabalho, ficou no celular com não sei quem. Às vezes olhava para uma pessoa, fazia um comentário, uma gracinha, um comentário de alguma outra mulher. Vocês estão me entendendo? Coisas do dia a dia. E essa questão do posicionamento também segue para familiares, né? Que querem se intrometer na sua casa. Segue para tudo. Então, isso aqui, gente, foi um erro crucial, tá? E eu percebo que muitas mulheres cometem. Então, se você comete esse erro, fique atenta, acorda já agora, assim, porque tudo vai tomando proporções muito grandes depois. Fica muito mais complicado de você cortar. E às vezes um relacionamento que podia dar muito certo, você e o seu parceiro podem sim dar muito certo. Mas por falta de posicionamento ou por falta de conhecimento no posicionamento, de como você corrigir algumas coisas ali. Entende? Então esse foi o erro número 1, assim, de não aprender, né, como me posicionar em coisas que não gosto, que não são boas. Porque o casamento é uma via que vai e que vem, gente. Não é só vai para você, faço para você. E também aqui, esse erro tem 2 juntos, né? É o erro de você não se posicionar no sentido de corrigir coisas inadequadas da pessoa, né, com você, como também o erro de você se posicionar da forma inadequada, porque isso inflama demais a outra pessoa. Porque parece que você é uma pessoa só chata, parece que você é uma pessoa rabugenta, porque você está fazendo esse posicionamento de forma inadequada. Então, eu não só cometi esse erro, como eu cometi os 2 erros junto que vem nele. Sabe? Então, aquilo estava me
Foi muito crucial isso para comportamentos inadequados do meu parceiro crescer e meus também, né? E meus também. Esse posicionamento que eu achava que estava fazendo, eu achava que estava colocando os limites, e é isso daí, e eu começava a repetir aquilo, mas que não era bom, né? Não era bom. Então foi esse erro aqui que foi assim decisivo também para que eu pudesse criar tudo que eu criei, né? Todo o método, todo o curso, e hoje já milhares de alunas já corrigiram esse erro número 1 aqui, que é se posicionar, né, em seus relacionamentos, em ser uma pessoa livre, leve, né, e conseguir esse respeito, esse valor das outras pessoas, mas sem fazer barraco, sem brigar por isso, né, fazendo da forma estratégica, assim. Segundo erro, e muito, todos são importantes aqui, tá? São importantes, assim, de você atentar. Eu era uma mulher que eu só queria receber, mas eu não queria fazer. Eu achava que estava fazendo, mas eu não estava. Em fazer coisas que sejam importantes também para aquela outra pessoa, sabe? E não só me colocar num pedestal do tipo, ai, você não é romântico, ai, você não faz isso para mim, você não passa tempo comigo, mas peraí. Eu estava fazendo coisas também que são importantes para aquela pessoa, ou eu só estava reclamando de coisas que essa pessoa não fazia para mim? No meu caso era isso. Sabe, eu via muito assim a minha dor, né, do tipo, ó, eu tô sentindo isso, eu tô passando por isso, mas eu colocava o meu marido num pedestal do tipo que ele é o Horus vivo, do tipo, meu Deus, esse homem, ele sabe todas as respostas, ele sabe como agir, ele sabe que eu quero isso, ele adivinha, adivinha. Então eu só queria receber, mas eu não dava passos para fazer, certo? Então quando eu falava, faça isso, né? Você pode começar a fazer isso no seu relacionamento, você pode começar a dar alguns passos que tem a ver com a sua parte, né? Não, isso pra mim era um absurdo, absurdo. Tipo, como assim? Eu fazer alguma coisa? Então, esse ego meu, esse orgulho, foi péssimo pro meu relacionamento. Péssimo. Porque como que eu queria viver um relacionamento, né? Um casamento, sendo que eu queria só receber, né? E aí você pode pensar, eu faço muito. Eu também achava que eu fazia no sentido de ficar limpando casa, eu carregava o mundo nas costas, eu dava conta de todas as atividades rotineiras, né, do nosso lar, eu trabalhava fora e tudo mais. E você pode ter até filhos ainda. Mas isso aqui não é para a pessoa, você está me entendendo? Eu não estava fazendo coisas para a pessoa, eu não estava enxergando aquela pessoa como importante, passar tempo com aquela pessoa também. Então, assim, eu queria que ele fosse romântico, mas eu não era. Eu queria que ele passasse tempo comigo, mas eu não passava tempo com ele. Eu dizia não para isso, dizia não para aquilo. Então, eu queria uma postura dele, né? Mesmo que a minha postura não era aquilo que eu estava pedindo. É a coisa mais sem sentido, não é? É a falta de empatia isso daqui. É a falta de empatia. Do tipo, faz pra mim, mas eu não quero fazer pra você. Seja romântico comigo, mas eu não quero mover uma palha pra fazer nada pra você. Né? Vem ficar comigo, sai do trabalho mais cedo, vem ficar comigo, mas eu não quero ser uma esposa melhor pra você. Eu só quero que você faça o que eu quero. Eu quero que você saia do celular, mas eu não quero ceder em nada também. Vocês estão me entendendo, gente? Então eu tô abrindo meu coração pra você, porque só tá a gente aqui. E estou mostrando as minhas fraquezas naquela época. Eu tive que corrigir muitas coisas também, sabe? Então, às vezes, você fica nesse posto que eu estava e isso é péssimo para o seu casamento. Claro que vai ser péssimo para o seu casamento, para a sua família, mas vai ser muito pior para você mesma. Porque trabalhar esse ego, esse orgulho é importante para a gente se dar bem num relacionamento. Né? Para a gente se dar bem. O terceiro erro é o seguinte. Esse aqui tem a ver um pouco com o segundo, que tem a ver com esse ego, sabe? Aí eu sei, né? Eu sei. Eu acho que eu poderia resumir nisso assim. Então, eu já sei.
o que está errado no meu casamento. Era o que eu pensava, eu já sei, viu? E qual que era o erro, na minha visão? Isso mesmo, o meu marido. Então, aquela coisa toda estava acontecendo, meu casamento estava ruindo, né? Assim, sabe quando naqueles filmes parece que as coisas vai assim, aquele prédio vai caindo, estava daquele jeito. Mas, na minha visão, eu sei, eu já sabia. E aí, se alguém me falasse, Natal, mas o seu relacionamento, olha, é o seguinte, eu já sei qual que é o problema aqui. E o problema aqui é o meu marido, vocês estão me entendendo? Porque ele age assim, faz isso, isso, isso. Só que é o seguinte, minhas colegas que estão aqui. Meu marido cometia muitas falhas também, né? Ele tinha parte dele também. Mas o fato é que eu não era perfeita, porque... Por quê? Porque nós somos humanos, né? E trabalhar esse ego no meu coração, do tipo que eu precisava aprender, sim, evoluir, sim, por mais que eu tivesse estudado, por mais que eu me achasse inteligente, por mais que eu fosse, né, inteligente, por mais que eu fosse bem-sucedida em muitas coisas, o fato é que nós somos humanos e temos que melhorar, evoluir, porque o balde que está cheio não entra mais nada lá. Você perde a oportunidade, né, de aprender. Então é isso, estou confessando, eu sei, tá feio para mim aqui hoje, mas é isso aí. Eu fico até um pouco com vergonha, né, de algumas coisas assim como essas, porque são coisas óbvias, né? Só que às vezes a gente não vê. E às vezes pode ser o seu caso, que você não está vendo hoje. Então esse terceiro erro é, eu pensava que eu já sabia onde estava o erro. E o pior disso é que eu jogava o erro, essa responsabilidade para uma terceira pessoa, para outro ali, que era o meu marido, né? Então eu deixava tudo para lá. Eu comecei a deixar tudo para lá. Sabe? Ah, isso aí não tem jeito não, esse camarada aí. Deixava para lá, não resolvia. Ah, o marido falou isso, chorava, né? Ficava deprimida, deixa para lá. Acontecia uma outra coisa, deixa para lá. Isso aí não tem jeito não, eu já sei que o erro no meu casamento é o meu marido, então deixa para lá, né? Quando ele quiser fazer alguma coisa, aí a coisa vai acontecer. Eu não sei qual que são um pior que o outro, mas está numa ordem aqui até razoável. Então, eu ia deixando tudo para lá. Escondia embaixo do tapete. Vou fingir que não estou vendo. A culpa é do marido. No meu caso, não aconteceu isso, tá? E eu sabia que o erro era o meu marido, digamos assim. Eu foquei nele, era ele, pronto, acabou. Mas tem algumas seguidoras que me falam da sogra, né? Ela amplia um pouco mais. Não é só o marido, né? Aí ela já fala também que tem a sogra que é culpada, né? Porque não ensinou o marido. Só falta falar que foi a mãe da sogra que não ensinou a sogra que não ensinou o marido, não é não? Aí vai ampliando a culpa, né? De colocar a culpa numa outra pessoa. Mas o fato é que eu estava ali no meu lar, na minha casa, e tinha o comando, vocês concordam? Porém, nesse erro 3, eu jogava total responsabilidade. Total. Eu não falo... Não, eu sei que às vezes no seu caso você pode falar assim, você ainda pode falar, né, dar uma maquiada para ficar um pouco mais bonito para você, falar assim, não, eu também preciso melhorar. Mas não faz nada, né? Só que no meu caso nem isso eu falava, tipo assim, realmente, eu não achava que tinha nenhum problema para resolver comigo, né? Eu não achava que precisava fazer nada. Eu simplesmente, 100% de certeza, falava que a culpa era do meu marido. Então, às vezes, você ainda está um pouquinho melhor, né, não? Você ainda fala para algumas pessoas, eu também tenho que melhorar, né? Mas é aquela frase bonitinha de para-choque de caminhão, né? Mas que ninguém aplica de verdade. Então, no meu caso, pelo menos, eu já falava logo a verdade que eu queria dizer mesmo, né? E aí, como eu pensava isso,
eu atacava ainda mais o meu marido e falava: você é isso, você é aquilo, você não tem jeito, você é um grosso, você tal. Não sei por que me casei com você, que são palavras o quê? Negativas, né? E quantas vezes eu falei para vocês que o que você fica repetindo é o que entra na sua mente e o que entra na mente do outro também, que está ouvindo aquilo. Ou seja, isso aí dava brigas e mais brigas, isso aí ia desencadeando um monte de discussões, mágoas profundas, porque o meu marido também, gente, ele não é um robô, né? Não é um robô. Também ficava magoado com tudo isso, não sabia também o que fazer. E, logicamente, ele pensava que o erro era eu também, né? Aí ficava um jogando pro outro. É isso que acontece quando a gente passa a responsabilidade da nossa felicidade, do nosso sucesso para terceiras pessoas. Aí porque você não vai tomar uma atitude, né? Então eu jogava para ele jogava para mim. Eu jogava para ele jogava para mim. E por causa disso nós quase terminamos de vez, entendeu? Por acharmos que não tinha jeito, porque tal. Quarto erro, né? Ah, minha gente, esse daqui eu nem sei. Esse daqui eu acho que eu podia ficar quase num top 1 também. Mas ficou aqui. Mas ele... Nossa, como a gente brigava por causa disso daqui. Que coisa. Eu tinha uma visão... não é que eu tinha, eu comecei a ter. Então eu tinha, né? Tava tendo ali na hora. Uma visão distorcida do meu valor no sexo. Tá? Uma visão distorcida do meu próprio valor no sexo. É mesmo, é, Jay? É mesmo. O que é isso? Eu não enxergava o sexo como algo bom para mim, como algo prazeroso para mim. Então eu comecei a pegar uma coisa que era boa, né? Porque o sexo é algo muito positivo. Tanto por vários fatores físicos, mentais, conexão com o parceiro, etc. Então eu peguei isso, né? Que é uma ferramenta boa. Eu não só cometia o erro, mas eu pegava e piorava tudo, né? Porque, ó, eu peguei o sexo, que era algo bom, é algo bom. Pronto, é algo top. Usava de forma inadequada, né? Peguei uma ferramenta boa e comecei a dar um uso inadequado para essa ferramenta, o que deixava tudo pior no meu casamento. E isso aqui foi um fator crucial para um distanciamento muito grande, íntimo, entre eu e meu parceiro. Tá? Então, o meu marido sempre gostou muito de sexo e, na verdade, eu sempre gostei de sexo também. Então, a gente, no começo, era top. Mas eu não sei da onde, né? Na verdade, eu sei, né? São crenças, entradas que vão vindo na mente da gente. Você vai começando a acreditar em umas besteiras. E aí, por falta desses outros erros aqui, falta de posicionamento, falta de resolver a situação que eu ia deixando para lá, eu começava a ter mágoas no meu coração. E por ter mágoas, o que eu falava? Eu não vou transar com você, porque eu vou te punir, entende? Eu estou chateada com você, né? Então eu pegava a ferramenta boa e usava para fazer algo negativo, que é afastar ainda mais o meu marido. Então eu não resolvi o problema, porque eu não sabia me posicionar, erro número 1. Entende? E também o erro número 3, eu achava que o erro estava nele, então o que eu pensava? Na hora que você corrigir o seu erro, porque você é o culpado de tudo que acontece de errado no nosso casamento, eu volto a transar com você. E isso dava muita briga entre eu e meu parceiro. Então, é uma visão, é um erro. Por quê? Porque o sexo não é atrelado ao homem. O sexo não é atrelado ao marido. O sexo é feito para os dois, né? O sexo foi feito para ser bom, para unir, para unificar, para vocês terem momentos, né? E para você se sentir melhor, para você ter prazer também, porque a mulher também precisa disso. Só que eu pegava isso e tirava, tipo, o foco de mim. Ah, eu não preciso disso. Ai, que saco. Ai, que droga. Aí eu passei a reclamar. Toda vez que o meu marido vinha, às vezes que ele ainda vinha,
porque eu nunca ia, olha só. Então eu simplesmente começava a dizer, ah, não, você não merece e tal, e ficava numa seca, né? Às vezes ia para masturbação, ele também ia, porque o que vocês pensam, que ele fica lá olhando o tempo? Não, né? Claro que ele ia para masturbação também, começou a ir para pornografia também. Então a gente começou a se estranhar, se afastar cada vez mais. Então eu não enxergava, foi um grande erro, esse aqui. Né? Não enxergar que o sexo foi feito para mim, né? Também. Que eu mereço sentir prazer. E se eu estou casada, é óbvio que eu quero isso. É óbvio que eu quero ter esse tipo de momento. Isso é natural, né? Ou vocês acham que as pessoas se casam aqui? Elas se casam para várias coisas, né? Para unir, para ajudar a construir coisas, e etc e tal, né? Para ter momentos românticos, mas as pessoas se casam para transar também, né? Para ter esse tipo de conexão ali. Mas, enfim, os erros já estão vindo, né, minha gente? Muitos erros aqui. E eu comecei a ter esse tipo de visão distorcida. E isso aqui foi muito complicado. Por quê? Não é só entre quatro paredes que isso vai se refletir. É isso que eu quero te dizer. Tá? Às vezes tem uma esposa que chega para mim e ela vê um problema, né? Por exemplo, ah, o meu marido não me respeita e fica olhando mulheres na rua. Só um exemplo, gente. Ou meu marido não sai do celular, fica com amigos, não me dá atenção. Enfim. Então ela acha que o problema é esse. Aí ela quer que me dá uma dica para mim resolver essa questão do celular. Só que como vocês podem ver, tem muitas coisas por trás. Será que o caso desse marido ficar só no celular, esse marido está acostumado a ficar só no videogame, esse marido não voltar para casa? Será que não é porque essa esposa, assim como eu, também não está tendo uma visão distorcida sobre o sexo? E aí eles esfriaram bastante, não estão tendo conexão. E aí já tem brigas por isso, aí o marido também quer punir ela e ela quer punir ele, vocês percebem? Então não é só uma coisinha que você está vendo, é um desencadear. Então a minha falta de posicionamento desencadeava comportamentos negativos do meu parceiro crescer aqui na frente. Então não era só ficar no celular, não era só olhar uma piriguete. Meu marido não era muito desse estilo de ficar olhando mulheres não, sabe? Mas outras coisas que me incomodavam, por exemplo, ficar até mais tarde no trabalho, ser ríspido, extremamente ríspido. Então a minha forma de punição era o sexo e a forma de punição do meu marido comigo era ser ríspido, né, com as palavras, porque ele sabia que isso me feria. Então eram essas coisas que me incomodavam. Só que, por exemplo, será que era só isso? Como vocês podem ver, não. Então a minha falta de posicionamento, a minha falta de iniciativa em querer fazer algo com ele também, ter uma postura diferente e não só querer receber. Ou, por exemplo, aqui o terceiro erro, né? Eu deixava tudo para lá, eu simplesmente me fazia de vítima, me colocava numa posição de vítima e esperava, né, as coisas acontecerem. E sobre o sexo, né? O quarto erro aqui. Então, não é o que eu quero dizer para você, esposa que está aqui, de verdade, assim, quando você estiver fazendo essa análise, não olha assim do tipo, é só isso. Entende? O meu problema total do meu casamento é minha sogra. O problema total do meu casamento é as finanças, né? A questão do dinheiro. O problema do meu casamento é que o meu marido tal coisa. O problema do meu casamento... Então, assim, abre um pouco a sua mente para entender que existe um desencadear. E isso que você está vendo aqui na frente pode ter sido consequência de uma outra coisa aqui, e se você não corrigir essa outra coisa aqui, vai continuar acontecendo. Deu para entender? Então, esse quarto erro, assim, eu nem diria, tipo, ficar fazendo sexo. Eu não tô falando para você ficar fazendo sexo com seu marido chateada, não é isso, gente. Por favor, entendam. É um valor distorcido, é uma visão distorcida do meu próprio prazer que eu tinha, sabe? Por quê? Se eu não enxergava que o sexo era importante para mim, que eu era um estojo de piroca, que eu tinha obrigação, eu tinha que ficar punindo, eu pegava e não aproveitava isso e não me posicionava para adquirir conhecimento para poder resolver as outras coisas no casamento, para a gente poder voltar a transar. Então tem casais que estão há 1 ano, o cara dormindo na sala, a mulher no quarto, sem transar, gente. Isso para mim, assim, vocês percebem? É esse erro aqui, ó. Esse erro.
Então, fiquem ligadas, entende? Não se trata do seu parceiro, de você ficar babando ovo pra ele, não se trata de você ficar, nossa, ele quer que eu vou lá, chateada com meu marido e transe com ele. Não, o que eu estou falando pra você é que você precisa resolver as questões e ter uma visão diferente do sexo em relação a você mesma. Por que eu sei que essa mulher que está 1 ano sem transar com o marido dela, eu não preciso conhecer ela? Eu sei que ela não enxerga o sexo como algo de valor pra ela, de prazer para ela. Porque se ela enxergasse, ela já teria dado um jeito de resolver. Ela saberia separar as coisas ali e resolver a questão com o marido dela da forma correta, o problema X que aconteceu, resolver aquele problema e voltar a transar com o marido dela. Por quê? Porque isso é importante para ela. Mas como isso não é importante, ela tanto faz como tanto fez. Ela deixa para lá, ela fica punindo. E aí ela não entende o esfriamento que ela reclama aqui na frente. Mas, gente, é óbvio, não é? É óbvio isso. E aí tanto a esposa se acostuma na siririca, ela começa a achar muito bom bater siririca, ficar na masturbação também, porque o mercado pornográfico não é feito só de homens não, viu, lindonas? Tem muita mulher. Demais. E o marido também vai para lá. E aí esses dois começam a sentir prazer individual, sozinhos. E não querem mais ficar juntos. E aí começam a... Ixi, isso aí vai longe, Brasil. Vai longe. Mas vamos seguindo, senão vai lá e vai ficar muito longa. Quinto erro. Isso aqui também. Eu percebi em algumas seguidoras e era um erro que eu cometia muito. Eu achava que eu não podia ensinar, entende? Eu achava um absurdo, né? Eu achava assim, como eu vou explicar pra você? Tipo, eu não podia ensinar o meu marido nada, vocês me entendem? Ele tinha que ter aprendido tudo com a mãe dele, tudo antes de vir ficar comigo, ele já tinha que saber tudo. Como deveria me tratar, como que eu gosto das coisas, como eu exijo respeito, né? Então eu pensava assim, como assim? Eu tenho que ensinar macho, eu tenho que ensinar homem? Até parece, isso aí é coisa da mãe dele ter feito, não ensinou direito, agora eu tenho que passar por isso. Então olha que visão, minha gente do céu, isso aqui é um estrago em qualquer relacionamento. Porque não tem lógica, eu tô com vergonha de te falar isso daqui, com vergonha. Por quê? Porque eu não acredito que eu fazia isso, eu não acredito que eu fazia isso. Tipo assim, todos esses erros aqui, eu fico com vergonha também, mas esse daqui, gente, não tem lógica, porque ele não tem lógica, você tá me entendendo? É a esposa que pega o casamento e joga na lama, quem pensa isso aqui, ó. Porque o casamento, gente, é um dos lugares onde mais você ensina e mais você aprende. Você vai passar mais tempo com o seu marido e o seu marido com você do que vocês passaram com seus pais. No tanto que as mulheres falam, nossa, a sogra não ensinou direito, a mãe dele não ensina direito. Meu Deus. Mas se você analisar, o casamento, é muito mais longo do que o tempo que a gente passa com os nossos pais. E é sem noção isso, é sem noção ficar jogando a culpa na sogra, no sogro, nos nossos pais. Eles tinham um entendimento X, nos educaram conforme o que eles conseguiram ali naquele momento. Vai ficar jogando a culpa disso nas outras pessoas é uma falta de postura, né? Isso mexe comigo porque sou eu que fazia isso daí. Eu que fazia isso daí. Então, assim, isso daqui o meu marido, eu não posso falar que ele fazia isso, porque ele não fazia. Então, era um erro exclusivo meu, por isso que ele está aqui, 7 erros que eu cometi. O meu marido, ele sempre... Ele vinha me ensinar, só que eu não queria aprender, né? Eu não queria aprender. Então, ele vinha me ensinar, por exemplo, coisas que magoavam ele, porque ele nunca teve um problema de posicionamento. Às vezes ele tinha um problema de posicionamento agressivo, né? Ele não era equilibrado. Mas o meu marido nunca teve esse problema de dizer não, de colocar os limites nas pessoas. Quem tinha esse problema era eu. Então, o meu marido me ensinava muitas coisas, né? Como ser uma pessoa melhor. Às vezes eu falava de uma forma grosseira com ele, de uma forma ríspida, falava uma palavra negativa para ele. Então muitas vezes ele vinha me falar, olha, isso não está certo.
Eu achava um absurdo. Como assim? Como assim? Então ele estava fazendo certo em me corrigir para que eu pudesse ser melhor. Só que eu não entendia isso, porque na minha mente o marido não podia ensinar a esposa e a esposa não podia ensinar o marido. Mas que crençazinha mais do mal, essa. Como assim não pode ensinar? Eu não só posso ensinar o meu marido, como eu devo ensinar o meu marido em coisas que não estão certas, principalmente em coisas que têm a ver comigo, entende? Com comportamentos que ele fez que não foram bons para mim. Então eu tenho mais que obrigação, eu vou falar de obrigação aqui agora, tá? Nesse caso é obrigatório se posicionar. Olha a questão do posicionamento de novo aqui, né? Ensinar. Ensinar, não só na questão de relacionamento, ensinar tudo, gente, várias coisas. A gente está sempre evoluindo, aprendendo. Eu não sou como eu era antes, você também não, a gente mudou demais, né? E a outra pessoa também está em evolução. E aí você aprende uma coisa interessante, você vai lá e ensina aquela pessoa, e ela aprende também, vai ser uma pessoa melhor, e vai ser melhor para você, vai ser melhor para ela, vai ser melhor para o casamento, vai ser melhor para os filhos, vai ser uma maravilha. Agora, quando você fica naquele pensamento pequeno que eu tinha, ai, eu não posso ensinar, ai, até parece, eu tenho que ficar ensinando. Eu já tenho que ensinar meus filhos, até tenho que ensinar macho. Ah, até parece. Ah, isso mexe comigo, porque eu amo ensinar. Eu amo ensinar, isso mudou na minha mente de tal forma. Eu ensino, não importa a idade para mim. Eu ensino mulheres de 20, mulheres de 30, mulheres de 50. Eu tenho alunas de 75 anos que estão aqui aprendendo. Estão vivendo pela primeira vez, depois, sei lá, de 40 anos de casada, um relacionamento de verdade. Já pensou se eu pensasse que eu não podia ensinar vocês, minha gente? Ah, eu não posso ensinar. Já são tudo grandinha, já sabem, não é? A mãe dela não ensinou, não? Você já pensou? Né? Mas isso acontece em muitos relacionamentos e eu cometi muito esse erro. Muito mesmo. Esse aqui eu fico com muita vergonha de falar ele. Eu deveria ficar com vergonha do todos, né? Fico, na verdade. Mas esse daqui, gente, é porque não tem sentido. Não tem. Você tem que ensinar, sim. Entendeu? Coisas. E aprender coisas com o seu parceiro também. Vocês acham que meu marido nunca me chama para conversar? Chama. Porque eu sou humana. Eu sou uma esposa humana. Você não é não? De onde você é? De qual planeta você é? Então a gente bate papos, né? Às vezes ele tem que chamar minha atenção, porque às vezes eu tive um comportamento que eu nunca tinha tido, às vezes eu, sem perceber, falei algo, e ele me ensina. E não só isso. Nos negócios ele me ensina muito, né? Na vida, coisas da cozinha, coisas e tal. E eu ensino ele, é assim que lava uma roupa, viu? Você põe assim na máquina. É assim que faz um feijão, um arroz. Ensino tranquilamente hoje. Na verdade, eu amo ensinar hoje. Eu gosto. Porque o meu marido, ele sempre me ensina muito, né? Então eu fico muito feliz quando eu posso ensiná-lo em algo. A gente pode trocar essas informações e a gente vai evoluindo como casal, porque nós somos humanos, né? Nós erramos, nós estamos aprendendo. Então, por gentileza, se você, esposa, tinha esse pensamento, você caiu aqui nessa live de paraquedas e eu não acredito em acaso. Então, reflita sobre isso, porque isso não é bom. Isso aqui desencadeia um relacionamento muito fraco lá na frente. Um relacionamento frio lá na frente. Um relacionamento sem sabedoria, né? Sem entendimento. Por quê? Porque o conhecimento ele vem pelo ensinar e pelo aprender, né? É assim. Gente, isso acontece até o nosso último dia. Isso é uma dádiva. Você poder aprender e você poder ensinar. É uma dádiva.
Eu fico até um pouco emotiva de falar isso para vocês, porque nesse exato momento eu estou fazendo com as minhas alunas o Encontro de Rainhas, que é um quadro meu, onde eu entrevisto as minhas veteranas, né? Alunas que já passaram pela jornada, que já se transformaram. E eu estou muito emotiva esses dias, na verdade, porque toda vez que eu converso, entrevisto uma aluna, eu vejo o quanto o ensino foi importante para aquela pessoa ali, para o transformar dela, para a evolução dela, não só no casamento, gente, mas o brilho nos olhos daquela mulher, daquelas mulheres. Já pensou se eu tivesse esse pensamento, tipo, eu não vou ensinar ninguém, porque cada um que se vira, entendeu? Então faz total diferença. Às vezes você vê o seu marido dessa forma, mas por que você não vê de outra forma? Por que você não abre seu coração para o conhecimento também? De ser moldada, né? A esposa também pode ser moldada. Então, quando eu vejo as minhas alunas assim, alunas de 70 anos que eu estou entrevistando, eu fico muito feliz de ter mudado isso aqui, esse erro, que é maldito esse erro. Porque você se fecha ao conhecimento, você se fecha ao ensinar. E aí, quando você faz isso, você fica estacionada, parada no tempo, com um casamento michuruco. Mesmo que você não tenha brigas com seu marido, mas sabe aquele casamento frio? Sabe, que não está intenso, que não está quentinho, por causa disso daqui. Deu para entender ou não? Eu sou mentora de vamos, bora! Você consegue, você é forte, você é corajosa, você pode sim corrigir comportamentos inadequados, mesmo que você ache que aquele marido é turrão, mesmo que você ache que aquele marido é tal, através do seu exemplo, da sua influência, do seu comportamento novo, de técnicas certas, você pode sim. Aí eu sei o que você pensa. Você fala esse negócio de ensinar aí, mas ninguém ensina nada para ninguém. Essa é outra crença limitante, né? O que não dá para fazer, gente, é você fazer pela outra pessoa, você querer pela outra pessoa. Agora, você dar um passo e fazer a sua parte, você pode. Isso é uma desculpa para você não fazer a sua parte, às vezes. Não é? Eu pensava isso aqui também, foi até bom lembrar. Ah, mas ninguém ensina nada para ninguém. É uma frase de para-choque de caminhão também, bonitinha, assim, ó. Ah, ninguém ensina nada para ninguém, não. Esse cara é muito turrão. Ah, essa personalidade difícil, farinha do mesmo saco do pai dele, etc e tal. Não dá para ensinar uma pessoa assim, não. Ela tem que querer, né? O que importa para mim é o que você está disposto a fazer. Por quê? Muitas vezes, só tá a gente aqui, eu já fiz isso daí já, ó. Já fiz isso. Então pode ficar relax. Porque não é uma coisa que você pode me enganar em relação a isso. Porque eu já fiz isso. Então assim, ó, eu pensava, ah, tal, ele tem que querer, né? Só que aí eu falava isso e não fazia nada. Não fazia nada, não influenciava, não queria mudar a forma que eu falava com o camarada. Porque eu pensava, ah, ninguém muda ninguém. Ah, deixa pra lá. Essa corja aí. Então eu me acomodava nessa desculpinha esfarrapada que funcionava para mim, mas também não fazia nada. E deixa eu te falar uma coisa, nossa ação faz uma reação na outra pessoa, sim. Se uma pessoa fala para você que você é isso, que você é aquilo, como que vai ser a sua reação, hein? Agora se uma pessoa chega para você, poxa, você tá tão bonita hoje, né? Você é tão inteligente, mas isso aqui que você fez não foi tão certo. Você vê que a forma que a pessoa fala com você desencadeia algumas reações, não é? Então, respondendo aqui a pergunta da colega, você pode sim. E mesmo que aquela outra pessoa não queira aceitar o seu posicionamento diferente, isso tem a ver com você agora. Você não quer mais aceitar essa situação, mas você fez a sua parte, você resolve. Não fica anos falando que o marido é isso, anos que o casamento é tal e não toma uma postura diferente, sabe? Sexto erro. Então, vocês entenderam o quinto, né? Então, isso aqui é grave, hein? Achar que não pode ensinar. Oh! Cai fora desse erro, minha gente. Cai fora desse erro. Tá? Cai fora. Cai fora. Sexto erro. Isso aqui também é crucial. Tem um pouco a ver com o de cima, tá? Olha só.
Eu não sabia me comunicar. Eu não sabia pedir direito. Então, eu passava uma impressão que parecia que eu estava sempre brigando, sabe? Já viu isso? Às vezes não é nem por mal, né? Mas assim, eu não sabia comunicar, não sabia pedir da forma correta. Então, quando eu pedia, parecia uma ordem ou parecia uma reclamação. E aí, como a gente fala de cérebro, de inconsciente aqui, hoje eu entendo muito sobre isso, né? O poder disso, da palavra certa que você fala ali. E como o cérebro da outra pessoa vai receber aquilo, né? Por exemplo, você quer, né? Você quer que o seu marido execute uma ação para você. É que ele, sei lá, que ele faça o jantar. Porque é o dia dele fazer, enfim. Às vezes aí você fala assim, olha, às vezes era o dia de você fazer o jantar, mas aí você tem que fazer uma outra coisa e aí você quer que ele faça o jantar para você. Deu para entender? Então, antes eu falava assim, ó, faz o jantar aí, viu? Faz o jantar aí. Eu quero que você faça o jantar. Eu quero que você faça o jantar. Então, o quero, essa única palavra, ela dá a impressão na mente da outra pessoa de ordem. Tá? Lá no inconsciente, você vai disparar um gatilho de que você está sendo autoritária. E aí o marido pensa o quê? Ah, essa mulher quer ficar mandando em mim. Né? Eu não sou o filho dela. Então, isso tudo acontece a nível inconsciente, por causa de uma única palavra, às vezes da entonação. E aí, se você fala, por exemplo, meu amor, olha, eu preciso que você faça o jantar hoje. Eu sei que é o meu dia, mas eu preciso que você faça o jantar hoje. E aí você ainda pode usar o porquê, porque o porquê, nesse momento, ele vai dar plausibilidade, né? Para o que você está falando. Meu amor, olha, eu preciso que você faça o jantar hoje, porque eu vou ir em tal lugar, eu tinha esquecido que eu marquei lá na costureira, eu tinha esquecido que eu marquei de fazer as unhas hoje, tá? Então eu preciso que... Então, na mente dele, ele não entende como uma ordem agora, mas como um pedido de ajuda. E nós gostamos de ajudar as outras pessoas. Então lá no cérebro dele, agora você vai salvar a donzela em perigo. Ah, sua esposa precisa de você, né? Vai lá e mostra que você é o macho alfa. Então, é diferente como ele recebe. Vocês estão me entendendo, gente, o que eu estou falando aqui? Então, a forma que a gente se comunica vai desencadear também ali uma reação diferente na outra pessoa. E é disso que eu falo aqui, sabe? Não é só casar e achar que está tudo certo, a gente sabe o que fazer. Eu sei que muitas que estão aqui, já estão num casamento bem legal, já estão satisfeitas, né? Mas você percebe o quanto você pode melhorar as coisas? O quanto você pode prevenir as coisas? O quanto você pode ser uma mulher mais agradável? O quanto você pode ajudar o seu parceiro a ser melhor? Por quê? Quando você pede de uma forma diferente, o seu marido começa a fazer coisas para você que antes ele não fazia. Ou que é uma guerra para ele fazer. E eu sei que você pensa, poxa, mas ele não sabe que ele tem que fazer as coisas? Às vezes não, gente. Às vezes, pela criação, ele não aprendeu. Por exemplo, o meu marido mesmo, ele cresceu com uma criação mais rígida. Não tinha muito isso. Na criação do meu marido, as avós e as mães é que sempre cuidaram da casa, né? Agora a gente está numa nova era. As esposas trabalham fora de casa, muitas ganham mais que o marido. Então, assim, precisa tá trazendo isso, esse ensinamento, mas sem brigas, porque com brigas você não consegue nada. Então, eu preciso aqui, ele faz com que aquela pessoa queira executar aquela ação de bom coração ainda, né, para você ali. E isso vai fazendo você fazer com que o seu marido queira participar cada vez mais. E vai chegar um momento que você não precisa ficar pedindo mais, né? Mas é um treinamento que acontece. Então, nesse aspecto aqui, eu errava muito porque eu tinha zero noção de comunicação. Tanto para comandos, no tipo pedidos, né? Quanto também para bloqueio, né? Para aquela pessoa parar de fazer tal coisa. Em um, eu não sabia me comunicar para que ele fizesse, e no outro, eu não sabia me comunicar para ele parar de fazer. Nenhum dos dois. Né? Então, as minhas alunas aprendem isso em comandos,
e em limites. Né? São dois jogos diferentes, mas para cada jogo tem uma forma de você falar. E aí quando você fala, vocês podem testar isso hoje aí. Às vezes você é muito autoritário, às vezes você fala já berrando, vai, pega, não sei o quê, você tal. Por que você não experimenta usar uma palavra diferente na sua frase? Eu te desafio. Principalmente as que estão aqui falando que não é possível ensinar. Principalmente você que tem a crença de que ele que tem que querer. Ninguém ensina ninguém. Por que você não faz esse teste, então? Faz com seu filho. Às vezes você pede de forma inadequada para o seu filho. Você tem criado uma criança, às vezes, cheia de traumas, né? Porque você é muito autoritário, às vezes. Então, por que você não pede diferente hoje e faz um teste? Te desafio a isso. Vamos mudar essa crença. Então, eu cometi esse erro aqui muito. Então, isso gerava muitas brigas, né? Deu para entender? E brigas, o quê? Esfria o casamento. Afasta o casal. 7º erro. Isso aqui também é bem interessante. Claro que os outros erros eram bem mais cruciais, mas é óbvio que esse daqui, ele resolveria os outros, né? Eu realmente achava que era só casar. Eu realmente achava isso. Tipo assim, gente, eu casei muito nova também, né? E nem vou ficar me punindo por isso. Eu não tinha entendimento, casei muito nova. Porém, olha só, eu tinha sim, sempre gostei muito de estudar, gente. Eu sempre fiz muitos cursos, eu sempre investi muito pesado em conhecimento na minha área profissional, né? Nunca pensei 2 vezes em tirar o dinheiro do bolso, em ir atrás, em fazer o que tivesse que ser feito para que eu pudesse investir nos negócios, para que eu pudesse... Naquela época, né, eu já ganhava bem, mas eu sempre investia muito pesado e as coisas davam certo, né? Porque minha mente era assim, do tipo, para montar um negócio você tem que investir mesmo. Para fazer uma faculdade você tem que investir mesmo. Faz curso X, Y para o seu negócio, né, para a sua carreira, você tem que investir mesmo. E eu ainda continuo pensando isso. Porém, gente, eu não achava que eu tinha que desembolsar nada para fazer um curso para aprender a salvar meu casamento, para ser uma mulher melhor, no sentido pessoal também. Não só atrelado ao meu casamento, né? Mas, por exemplo, eu não me conhecia. Qual que era a minha personalidade? Eu não sabia me comunicar, isso tem a ver comigo, não tem a ver com meu marido. Eu não sabia me posicionar, tem a ver comigo, não com meu marido. Eu não sabia, não tinha o entendimento de como falar com as pessoas, como colocar os limites. Eu não tinha um entendimento sobre o sexo para mim, como isso é importante para me descobrir como mulher. Então isso não está atrelado ao meu marido, está atrelado a mim, né, ao meu pessoal. Só que eu tinha uma visão distorcida sobre esse valor. Então eu achava que eu tinha que investir dinheiro, que eu tinha que investir meu tempo, estudando, né? Talvez, não sei você, mas às vezes a gente passa anos numa faculdade, a gente passa madrugadas inteiras estudando para isso, né? A gente nem sabe onde vai dar isso, né? Mas a gente está ali fazendo a nossa parte. A gente faz curso disso, faz curso daquilo, a gente empreende daqui e dali, eu super apoio. Você, mulher, a empreender, eu super apoio. Você ter o seu negócio, você ter uma carreira, eu super apoio, vocês sabem disso. Porém, meu casamento estava indo para o brejo. Então, não estava equilibrado isso. Então, assim, a gente acha que não precisa aprender como educar os filhos, a gente acha que não precisa aprender como lidar melhor com as pessoas, né? Só investe em negócio, só na faculdade. Então, eu achava isso, né? Para mim, eu pegava quanto fosse, eu investia pesado em cursos. Não é baratinho, pesado. Só que eu não investia R$1, nem do meu tempo, nem do meu dinheiro, porque eu falava, não, tá, eu não achava aquilo importante. Aquilo não era uma prioridade para mim. A verdade é essa. Então, eu entendi que não era só casar.
Eu acordei rápido, né? Tipo assim, nos últimos minutos do segundo tempo. Eu não queria mais esperar pelo outro. Eu queria fazer minha parte. Eu entendi, virou uma chave. Falei, poxa, eu posso aprender a ser melhor, evoluir, a me comunicar, me posicionar. Eu vou atrás disso. Né? Como que lidar num casamento? Não é só casar, são duas pessoas convivendo o tempo inteiro ali. É lógico que você precisa aprender sobre isso, é óbvio isso. Mas para mim não era. Possivelmente você que está aqui não comete esse erro, né? Que eu cometi, mas eu não podia deixar de falar dele. Né? A minha visão distorcida sobre o conhecimento. Por quê? Algumas alunas chegam para mim e falam, Jaylee, eu sou uma empresária. Eu sou uma empresária, eu ganho bem, mas eu nunca tirei um tempo, eu nunca tirei um dinheiro ali para poder investir no meu casamento, para aprender, né? Para parar, sentar e estudar. Como que organiza isso? Como que faz dentro de um casamento? Como se posicionar? Como se comunicar? Como que faz essa questão sexual? Como que funciona? Então, aí vocês podem pensar, mas Jaylee, você só tem alunas que que ganham muito bem, você só tem alunas que tal. Gente, não, tá? Não, eu não fico tabelando as minhas alunas. Eu estou aberta para elas virem, qualquer uma. Eu tenho alunas que venderam açaí, falei com uma ontem, Juliana. Ela falou que acordou para isso e viu que ela precisava correr atrás. E ela tinha dinheiro? Não tinha dinheiro. Ainda é muito interessante falar disso, porque no meu caso eu tinha o dinheiro e não achava aquilo prioridade, né? Na época lá. Só que a Juliana, ela não tinha nem o dinheiro. Mas ela não quis dar desculpas para isso. Ela entendeu que o tempo é precioso. Então ela colocou a placa na frente da casa dela e ela não estava trabalhando, só o marido. E ela não queria chegar para o marido e falar, ó, vou fazer um curso aí para melhorar aí o casamento. Porque às vezes o marido não ia entender muito bem, né? E ela queria fazer para ela. E ela colocou a plaquinha de açaí, começou a vender açaí. E começou a atender umas amigas também, fazendo aquela sobrancelha, né? Tirando os pelinhos e desenhando. E olha só que coisa, né? Ela conseguiu entrar. Quando a pessoa quer, não é, gente? É muito legal isso. Dá um jeito. Então, só respondendo, eu tenho alunas de todas as idades, todos os tipos, classes sociais, e eu não faço separação. Para mim, se ela tem vontade de aprender e se colocou como prioridade para conseguir entrar no curso, eu estarei ali para ensinar. Então, não. Tá? Pode ficar tranquilo. Eu não faço isso, tá? Para mim, a única coisa que eu vejo é uma pessoa querendo aprender e eu quero ensinar. É isso. Deixe-me ver aqui, vocês entenderam aí a pergunta, né, que não quer calar. Como você deu a volta por cima, Jaylee? Eu peguei esse último erro meu aqui e comecei a resolver esse erro aqui, tá? Porque eu não tinha o conhecimento, eu não tinha essa visão desse tipo de valor, né? Que eu precisava investir em mim, em Jaylee, no meu pessoal, em ser uma pessoa melhor também, fazer a minha parte. Eu nem estava mais me preocupando com meu marido nesse momento. Eu queria, claro, que ele mudasse, eu queria que ele me tratasse melhor, eu queria que o nosso casamento fosse do jeito que eu estava pensando, né? Mas nesse momento eu falei, não, eu vou fazer a minha parte e eu vou dar esse passo por mim mesma, entende? Então, a virada que aconteceu foi essa, e eu conto mais lá na série, vou contar para vocês direitinho os detalhes aí. Mas eu falei, opa, o que é isso? Então eu tirei um pouco o foco de jogar a responsabilidade ali para o meu marido naquele momento e comecei a pegar essa responsabilidade e fazer para mim, né? Pensando, eu estou fazendo isso aqui para mim. E foi assim, libertador. E é isso, reflita sobre o que eu falei com vocês. Hoje foi uma live mais íntima, né? Uma live íntima, onde eu abri meu coração para vocês e falei dos meus erros. Naquele momento difícil que eu estava passando e hoje, né, eu posso te dizer que corrigir aquilo lá foi fundamental. Então, um grande beijo. E você que não se inscreveu para o nosso evento, gente, não perde tempo, viu? Não deixa passar o tempo, não. Se programa para isso, fica indignada querendo resolver as situações, querendo evoluir. Enquanto você não se indignar de verdade,
Você não vai dar esse passo e sempre vai encontrar a desculpa perfeita, tá? Para você não fazer isso. Mas não deixe isso acontecer. A minha dica para você. Então é isso. Tchau, tchau.